Saudações, que a paz esteja conosco, mais uma vez reunidos aqui para estudar hoje o capítulo primeiro do Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Para ser mais exato, parte primeira, doutrina, capítulo um, o futuro e o nada. Como de costume, vamos fazer a leitura e vamos, então, parágrafo a parágrafo, analisar, meditar e discutir sobre o que Kardec vai nos instruir. Vivemos, pensamos e agimos. Eis o que é concreto. E morremos, o que não é menos certo. Mas, deixando a Terra, para onde vamos? Em que nos transformaremos? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal é a alternativa. Para sempre ou para nunca mais. É tudo ou nada. Ou viveremos eternamente, ou tudo estará acabado, sem volta. Vale bem a pena pensar sobre isso. Eu já gosto dessa introdução bem filosófica de Kardec, fazendo justamente essas reflexões. E ele meio que parafraseia Shakespeare aqui, né? Ser ou não ser, tal é a alternativa. Todo homem sente a necessidade de viver, de aproveitar a vida, de amar, de ser feliz. A uma pessoa que sabe que está para morrer, diga-se que ela ainda viverá, ou que sua hora foi postergada. Diga-se, sobretudo, que ela será mais feliz do que nunca, e seu coração vibrará de alegria. Mas de que serviriam tais aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse desfazê-las? Poderia Deus, cuja bondade se revela por uma solicitude tão constante, até mesmo com o menor dos insetos, lançar à terra a criatura de sua predileção unicamente para fazê-la sofrer sem possibilidade de compensação, sem nem mesmo lhe dar o tempo de desfrutar, ainda que fosse por algumas horas? Não seria um engodo dotar o homem de desejos que jamais devessem se materializar, um absurdo fazê-lo nascer para a dor e lançá-lo em seguida no nada? O Kardec nos levando, né, a uma reflexão. Por que eram os dogmas da igreja que faziam. Ele está fazendo um contraponto a esses dogmas. Primeiro, como a gente fala com respeito à não aceitação da reencarnação. Isso não foi sempre assim. De um período, depois que o cristianismo se institucionaliza, vêm os concílios, e nesses concílios são decididos os dogmas e o direcionamento que a igreja ideologicamente vai dar para os ensinamentos e práticas, né, do cristianismo, ou seja, dos ensinamentos de Jesus. Muitas vezes fazendo interpretações literais e se apegando ainda em ideias antigas. Então, a não aceitação da reencarnação, como ele coloca, nos lança, né, a uma certa injustiça. Porque como é que uma criatura ela vai poder se desenvolver o suficiente para saber o que é bom, o que é ruim, e depois que ela morre, ela é condenada ou ao fogo eterno ou ao gozo eterno. Então, Kardec está fazendo justamente esses apontamentos para nos trazer a razão, para a gente analisar com mais calma, com mais segurança. Eu acho belo quando ele coloca aqui que até mesmo com o menor dos insetos, Deus se preocupa. Por que que lançaria a sua criatura, né, mais amada, que são os seus filhos, ele faria alguma coisa ruim? Na verdade, quando você falou sobre a reencarnação,
Eu lembrei bem de uma passagem da Bíblia que Jesus conversa com uma pessoa, se não me falha a memória, do Sinédrio, que é preciso nascer de novo. Eu nunca entendi por que, que não foi retirado essa parte, essa parte da Sagrada Escritura. Eu, Porque, na verdade, está falando de reencarnação com todas as letras. eu tenho uma leve desconfiança que você fala, por que que não foi retirado, né? Eu não posso afirmar isso daqui, é só uma licença poética, né? Digamos assim. Mas eu acredito que quem está escrevendo sabe que tem alguma coisa ali e talvez até entendia o que Jesus quis dizer, que era uma lição a Nicodemos, que era justamente um sacerdote, Ah, mas parece que Nicodemos era um sumo sacerdote. sumo sacerdote, pois é, Era um sumo sacerdote, não era. exatamente, Aham. né? Sumo sacerdote. Outra coisa curiosa, né? Nicodemos, ele vai se encontrar com Jesus à noite, para que ninguém visse ele se relacionando com Jesus. E nessa conversa ele fala que sabia que ele era o Cristo, porque ninguém podia fazer o que ele fazia se não fosse. Então ele queria falar com aquele homem. E no meio dessa conversa, né, Jesus explica para ele exatamente isso. Agora, como a gente comentou também nos outros estudos, o Jesus, ele sabia que ele iria ofuscar aquelas pessoas com tanto conhecimento que eles não teriam alcance. Então, muitas coisas que ele falou através de um véu, né, através de parábolas, para que aqueles homens começassem a partir dali desenvolver em si próprio ah, os elementos para que tivesse uma cognição adequada, né, e não assim uma revelação que eles mesmos saberiam. E foi o que aconteceu com Nicodemos, né? Ele não entendeu nada. Inclusive, ele fala: como é que eu, depois de velho, posso voltar ao ventre da minha mãe? A partir daí, Jesus praticamente faz um monólogo, né? Porque ele fala, né, para ele: tu és sábio, né? Se tu não entende dessas coisas, imagina os outros que não têm a sapiência que tu tens, né? O conhecimento que tu tens. E aí depois Jesus começa a falar que o vento bate, né? O espírito, né? Sopra onde quer. E aí ele começa a fazer uma dissertação ali que virou um monólogo, né? E é muito bonito depois o que Jesus fala, né? Nesse diálogo que virou um monólogo, né? Aí, como você falou, não sei por que não tiraram. Talvez alguns sabiam que havia alguma coisa importante ali, né? E permaneceu. Agora, o problema é que, como ficou, eles têm que justificar ali, né? Então, a igreja tem várias explicações para essa passagem. E todas elas não é sobre reencarnação. Há algo mais desesperador do que a ideia da destruição absoluta? As afeições sagradas, a inteligência, o progresso, o conhecimento laboriosamente adquirido, tudo seria desfeito, tudo estaria perdido. Qual a necessidade do esforço para nos tornarmos melhores, para reprimirmos as paixões, para enriquecermos nosso espírito, se daí não devemos colher fruto algum, sobretudo ante a ideia de que amanhã, talvez, isso não nos servirá mais para nada. Se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do selvagem, que vive inteiramente no presente, na satisfação de seus apetites materiais, sem aspirações com relação ao futuro. Uma secreta intuição nos diz que isto não é possível. Pela crença no nada, o homem inevitavelmente concentra seu pensamento na vida presente. Não haveria, com efeito, por que se preocupar com o futuro do qual nada se espera. Essa preocupação
exclusiva com o presente, o leva naturalmente a pensar em si antes de tudo. É, portanto, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. O incrédulo é coerente quando chega à conclusão: desfrutemos enquanto aqui estamos, desfrutemos o máximo possível, pois depois de nós tudo estará acabado. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo durará. Assim como há esta outra, bem mais grave, aliás, para a sociedade. Desfrutemos, não importa a custa de quem, cada um por si. A felicidade, cá embaixo, é do mais astuto. Se o escrúpulo religioso restringe a ação de alguns, que freio terão aqueles que em nada creem? Para estes, a lei humana somente alcança os tolos, e por isso dedicam seu talento à maneira de dela se esquivarem. Se há uma doutrina nociva e antissocial, é certamente a do neantismo, porque rompe os verdadeiros laços de solidariedade e de fraternidade, alicerce das relações sociais. Então, como Kardec coloca aqui, aqueles que creem nos dogmas da igreja vivem sob o freio do medo de ir para o inferno. Fazem as coisas esperando uma recompensa. Mas aquelas que já se deram conta que não tem muita lógica quando a gente faz um pensamento mais profundo, uma análise mais profunda, acaba afastando as pessoas da igreja e elas se tornam completamente materialistas. O Kardec também observa dois pontos aqui, no individual e no coletivo. Então, quando ele coloca desfrutemos enquanto aqui estamos, desfrutemos o máximo possível, pois depois de nós tudo estará acabado, gozemos depressa porque não sabemos quanto tempo durará, ele coloca esse pensamento no individual. Quer dizer, individualmente, a pessoa só quer saber de si e dos seus, que já gera um sentimento egóico. Mas quando ele coloca no coletivo, que ele fala assim, que é bem mais grave para a sociedade. Aí ele traz uma outra frase: desfrutemos, não importa a custa de quem. Que se dane os outros, né? Cada um por si. Isso é terrível, né? A felicidade cá embaixo é do mais astuto. Então, é por isso que a gente vê, né, aquela coisa do primeiro eu, depois os meus e para os outros nada. Que basicamente, se a gente for analisar, nós estamos vivendo numa sociedade hoje altamente materialista, individualista. Então, é tão prejudicial para o indivíduo como para o coletivo. E nós somos estimulados, desde criança, a competir. E a gente sabe que o ser humano, o espírito imortal, né, mas na sua caminhada ainda, dentro da humanidade, é pautada na lei de amor, justiça e caridade. Que isso vai gerar a fraternidade. Então, os que estão mais à frente ajudam os que estão mais atrás. Os que estão mais atrás se esforçam para não ser os tolos, para que... Então, a sociedade, ela deveria ser colaborativa, cooperativa. E nós descambamos para o materialismo, onde todo mundo quer um gozo. Suponhamos que, por alguma razão qualquer, todo um povo tenha a certeza de que em 8 dias, em um mês, ou mesmo em um ano, ele será aniquilado e dele nenhum vestígio restará depois de seu fim. Que nenhum indivíduo sobreviverá. O que fará esse povo durante o tempo que lhe resta? Trabalhará por sua melhora, por sua instrução? Esforçar-se-á para viver? Respeitará os direitos, os bens e a vida de seu semelhante?
submeter-se-á às leis, a uma autoridade qualquer, mesmo a mais legítima, a autoridade paterna? Haverá para ele um dever qualquer? Seguramente não. Pois bem, o que não acontece em larga escala, a doutrina do niantismo realiza individualmente a cada dia. Se as consequências não são tão desastrosas quanto poderiam ser, é porque, primeiro, na maior parte dos incrédulos, há mais fanfarronice do que incredulidade verdadeira, mais dúvida do que convicção, e porque tem mais medo do nada do que desejam fazer parecer. O título de livres pensadores alimenta seu amor próprio. Em segundo lugar, porque os completamente incrédulos são ínfima minoria. Eles sofrem a contragosto o efeito da opinião contrária e são detidos por uma força objetiva. Porém, se a incredulidade completa representar um dia a condição da maioria, a sociedade entrará em dissolução. É ao que tende a propagação dessa doutrina. Aqui tem uma nota de rodapé de Kardec, ele vai comentar. Um jovem de 18 anos sofria de uma doença cardíaca tida como incurável. A medicina havia dito que ele poderia morrer em 8 dias ou em 2 anos, mas que, além disso, não viveria. O jovem, ao receber a notícia, largou prontamente os estudos e se entregou aos excessos de todos os tipos. Quando alguém lhe falava do perigo de uma vida desregrada, em sua situação, ele respondia: de que me importa? Pois só tenho 2 anos para viver. De que adiantaria esforçar-me para aprender? Eu quero desfrutar do tempo que me resta, divertindo-me até o fim. Eis a consequência lógica do neantismo. Eu gostaria que a gente prestasse, fizesse uma reflexão dessa frase aqui, ó. Se a incredulidade completa representar um dia a condição da maioria, a sociedade entrará em dissolução. E eu fico observando assim a juventude atual, e eu sempre me, claro, né? Isso não é, há muitas exceções, com certeza, há muitas exceções. Mas a grande maioria dos jovens, eu percebo assim que falta isso, há uma religiosidade para que eles tivessem um norte. E a impressão que eu tenho é que eles estão nesse dilema, sabe, de que não tem um futuro, de que não existe algo que, né, então vou viver seguindo a corrente, vou me agrupar com aquele grupo que mais eu me identifico e vou por ali. E eu noto isso muito na juventude, e isso está se refletindo muito em leis e na sociedade, sabe? Que, que me chama muito a atenção e me preocupa isso aí de ver, sabe? Como será o futuro da sociedade se nós não tivermos uma base de consciência de que há uma vida futura e que somos responsáveis hoje pelas nossas escolhas. Me veio à mente, o sonho acabou. Ou seja, Nossa. ou seja, a juventude antes sonhava com algumas coisas, tinha algumas coisas da sua perspectiva. E hoje em dia isso não existe mais. Quando a gente vai olhar para a história, a gente vê, principalmente com o advento do iluminismo, né? Toda aquela profusão de ideias, de filósofos, alguns espiritualistas, outros uma tendência mais materialista. Mas era bom porque havia um debate a respeito, havia uma discussão, ou seja, havia um tema central onde
muitos pensadores se colocavam em torno do assunto e cada um dava a sua visão. Eu acho muito importante esse tipo de construção, porque dá a chance de cada um que está ali analisando, lendo os livros, os ensaios, as ideias, de se posicionarem também. E é o que Kardec faz, né? O Kardec ele vem trazendo na melhor forma possível através da racionalização, porque para você ver, né, dos fenômenos, ele já entra aqui nessa obra e depois na Gênese em duas vertentes da filosofia que são hiper importantes para o ser humano, né? Que vai abordar agora, através da filosofia, né? Ontologia, fazendo com que o homem comece a levantar essas questões. E aí você, como eu falei, com relação ao tempo de Kardec, que havia todas essas discussões aí. Mas a gente vê que a sociedade ela acaba, né, se tornando muito mais materialista. E nos dias de hoje, parece que isso está bem em evidência, né? A gente não vai nem poder se demorar muito, porque senão a gente, no lugar do estudo, a gente poderia abordar essa questão, né? Porque É, há interesses tanto da igreja quanto também do governo. No sim, passado eram os reis e o clero, né? E hoje é a indústria, ou seja, os homens de negócio, esses homens riquíssimos que controlam bancos e que têm fortunas inestimáveis, e a própria igreja. Então você vê que ambas são duas religiões, uma que cultua Mamon e a outra que cultua Deus através de dogma. Então, ambas querem moldar o ser humano para que vivam embaixo de suas asas. Então, hoje, por que que a sociedade. Eu estava comentando hoje, quando eu voltei do serviço, que aqui no Japão nós temos algumas pessoas que são consideradas especiais. Eu estava conversando aqui com a Marta e eu falei para ela que o rapazinho que trabalha comigo lá, ele tem a carteirinha, né, de pessoa especial. E eu converso com ele e ele é um cara muito inteligente. Ele pode não ter determinadas habilidades, ele pode ter uma mentalidade mais infantil. E aí eu falei para a Marta, Pestalozzi teria trabalhado esse rapaz do jeito adequado, porque não é que ele é especial. A carteirinha significa que ele não serve para a sociedade que exige que ele seja, agora parafraseando Pink Floyd, né? Que ele seja mais um tijolo na parede. E é isso que essas duas correntes fazem. Moldam o ser humano para servir às indústrias. Então, a gente vê que o materialismo ele é muito prejudicial, porque ele não só nos torna egoístas, mas causa uma competição gigantesca. Agora, quando a gente fala em competição, alguém está promovendo, alguém está organizando, né? Alguém está organizando essa competição. E nós somos competidores. Então, você tem que ser o melhor aluno da classe. Para quê? Para entrar nas melhores fábricas, nos melhores postos de serviço, para ser a elite da sociedade. Quer dizer, que os outros que não se encaixam nisso não servem? Né? Então, isso é o fruto do nosso materialismo de hoje. Como eu falei, se Pestalozzi pega essas crianças, vai ver que elas são muito mais inteligentes e que serviriam à sociedade de outras formas. Então, é isso que a gente vê. Agora, quando a gente faz todo esse contexto antes, durante e depois, olhando não só para a igreja, não só para as ideias, mas também para a sociedade, como é que ela foi construída, a nossa sociedade, em torno, né, do capitalismo e em torno do materialismo,
nós temos uma base também que ela é muito disputada, tanto pelos governos como pela igreja, que é a área da educação. Então, a gente viu a igreja lutar o tempo todo para assumir o controle da educação. Eles são experts nisso, né? A maioria das faculdades que são jesuítas que levam a instrução da igreja, né? E, para servir uma sociedade. Então, quando você fala de educação, eu acredito que a pior coisa que se fez, pelo menos aí no Brasil, foi retirar da grade escolar a filosofia. Porque a filosofia faz esse papel aqui. Faz o jovem pensar: será que é disso que eu necessito? Será que isso é certo? Ah, é legal. Como diria Paulo, né? Tudo é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Então, o estudo da moral, da ética, que são ramos da filosofia, se você tira a filosofia de dentro de uma grade curricular, e hoje você vê adultos, pais de família, vivendo crises existenciais, porque não tem uma base filosófica, não tem uma base religiosa. Por quê? Porque a religião que está aí não preenche mais, como Kardec está falando desde o século XIX, né? Não preenche mais. Então ele se afasta da igreja, se afasta da filosofia, não pensa, vive uma vida materialista. Quando acontece alguma coisa com ele, ele vai tentar preencher com o que está ao alcance dele. E aí ele volta para a igreja, se entope daqueles dogmas e passa a acreditar que o que ele está sofrendo é porque ele não seguiu o que foi dito para ele. E aí ele começa a acreditar em céu ou inferno. Se ele não gosta muito desses dogmas, ele vai procurar outras correntes espiritualistas. E aqui, sem querer, eu cheguei num ponto que eu não premeditei, mas que a gente vai acabar chegando. Que correntes espiritualistas são essas? São várias, entre elas o espiritismo. Aí a pessoa chega numa casa espírita, cheia de agonia, de angústia, procurando respostas para as suas dúvidas, para as suas dores. E se a gente não estiver preparado, a gente vai devolver a explicação do espiritismo de forma dogmática. Vocês já entenderam onde que eu quero chegar? Porque eu pergunto, a casa espírita está preparada para acolher essas pessoas? Porque se continuam estudando o espiritismo através de obras mediúnicas, recheadas de dogmas igrejeiras, um evangelho interpretado não segundo o espiritismo, mas segundo os dogmas da igreja, trocando inferno por umbral, céu por cidades espirituais. Então, se as casas espíritas não ressignificarem e voltarem para o texto de Kardec, a gente não vai muito longe. A gente não está nem no terceiro ou quarto parágrafo do capítulo 1º do Céu e Inferno, e já faz a gente pensar centenas de coisas aqui. Então, não tem jeito. A base é realmente a educação. A educação, eu acredito que através da própria filosofia, que é fazer o homem voltar à sua essência. A gente está muito voltado para o externo, para o querer ter, em detrimento do ser. E parafraseando uma, uma, uma política, inclusive, né, que eu assisti outro dia, ela estava falando sobre a crise que existe no Brasil, que não é uma crise econômica nem política. Ela fala que a crise no Brasil é moral. E ela toca justamente nesse aspecto.
Agora vai ter a COP, né? Aí, inclusive na cidade que eu nasci, né? Lá em Belém, que está sendo discutido justamente sobre a ecologia. E ela estava se referindo, né? Se a gente continuar querendo ter, seguindo os padrões americanos e japoneses, não tem planeta que aguente para esse consumismo exacerbado. Então tem um limite para querer ter as coisas. Aí que ela entra nessa ótica da moral, da crise moral, né? Porque todo mundo, para mostrar que é melhor, ele tem que ter, mas existe limite para ter. Mas para ser, não existe limite. Porque cada um de nós, a cada dia, pode ser melhor do que a gente foi ontem. E quando eu me preparo para ser melhor, eu sou melhor para o outro. Eu gero uma fraternidade onde uma sociedade toda, voltando-se para dentro de si, ela retoma a sua essência humana. Então, hoje, quando você vai trazer esses assuntos, o pessoal olha para você como se você fosse um alienígena, né? Ninguém entende, né? Por que que você não quer ter? E essa obra aqui nos choca, né, com um assunto de uma forma tão contundente e tão racional. Imagina se todas essas pessoas parassem um pouquinho para pensar, né, de uma forma mais filosófica sobre o ser e não sobre o ter, sobre a fraternidade, sobre a vida após a morte, o que que acontece, como é que se dá. Muitas pessoas não passariam o que estão passando hoje, e se tivessem passando, estariam muito mais equilibradas, porque elas saberiam qual é a sua real essência. A gente não parar para pensar, né? Então, a gente sofre porque quer. Quaisquer que sejam as suas consequências, se a doutrina do neantismo fosse verdadeira, seria necessário aceitá-la. E não seriam nem teorias contrárias, nem a ideia do mal que dela adviria, que poderiam impedi-la de existir. Então, ele está até abrindo uma hipótese, né, que se fosse verdadeira, né? Ora, não há como esconder que o ceticismo, a dúvida e a indiferença ganham mais terreno a cada dia, apesar dos esforços da religião. Isto é um fato. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é porque falta alguma coisa para combater esta última, de tal maneira que, se a religião permanecer inerte, após um tempo estará inexoravelmente ultrapassada. O que falta à religião neste século de positivismo, em que se quer compreender antes de crer, é a sanção de suas ideias por fatos concretos. É também a concordância de certas concepções com os dados positivos da ciência. Se ela diz branco e os fatos dizem preto, é preciso optar entre a evidência e a fé cega. Nós grifamos aqui o positivismo para chamar a atenção que, ao tempo de Kardec, essa palavra tinha algumas conotações que hoje a gente é afastado daquela época. A primeira coisa que vem na cabeça é o positivismo de Auguste Comte, que não tem nada a ver. Auguste Comte, ele tem um pensamento filosófico que ele constrói e é dado o nome de positivo, mas não é o positivismo que Kardec se refere. Vou deixar para o Fernando fazer essa parte aí, falar sobre o positivismo. O que é positivismo que ele se refere aqui? Na verdade, eu me deparei com um artigo da Revista Espírita de 1864. Digo positivas porque toda ciência que repousa sobre fatos é uma ciência positiva e não puramente especulativa. Ou seja,
Kardec, desse artigo, eu adorei esse artigo. Tem uma lógica, para mim, muito perfeita, certo? E que, na verdade, ele aborda várias partes desse próprio artigo. Eu acharia muito interessante a gente, ao final desse capítulo, a gente dar uma estudada nesse artigo. Todo mundo devia ler. Revista Espírita, um minutinho. De 1864, novembro. Espiritismo é uma ciência positiva. Na verdade, é um artigo que Kardec está em viagem para Bruxelas e Antuérpia. E ele fez um discurso, e esse discurso ele, é, ele sofreu uma certa pressão para que transformasse esse discurso em algo escrito e publicado na revista. E foi exatamente o que ele fez. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o artigo e a gente vai seguir a sua recomendação, né, de depois a gente fazer a leitura. Porque é justamente para a gente não confundir, né, as palavras, a importância da gente fazer essa contextualização, porque às vezes causa muita confusão. A gente também já tinha falado a respeito dessa palavra aqui, né, concreto. O tradutor aqui, ele usa o termo concreto, que Kardec ele se refere em francês como positive. Então, eu vou pegar o céu e o inferno original. Nós vivemos, nós pensamos, nós agimos. Aí ele fala, voilà qui est positive. O tradutor, ele contextualiza a palavra positivo aqui, não como uma coisa contrário do negativo, mas sim concreto, né? Eis o que é concreto. Então, quando a gente vai fazer essas leituras, né, prestar atenção, que muitas vezes nos escapa e a gente acaba fazendo uma interpretação. Então, nem toda vez que ele fala que é positivo tem alguma coisa a ver com positivismo. Quando tem o positivismo, não significa que é uma corrente filosófica criada por Augusto Comte. São coisas, né, como o Fernando comentou um pouco antes, que no caso do ramo filosófico aí do Augusto Comte é praticamente o contrário do espiritualismo, né? Ele nega, né? Então, são coisas diferentes aqui. Nós vamos deixar essas observações também na descrição para ficar mais compreendido. É neste estado de coisas que o Espiritismo vem opor uma barreira à invasão da incredulidade, não somente pela visão dos perigos que ela engendra, mas pelos fatos materiais que tornam tangíveis e visíveis a alma e a vida futura. Sem dúvida, cada um é livre para acreditar em alguma coisa ou não acreditar em nada. Mas aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito do povo, sobretudo entre a juventude, a ideia da negação do futuro, apoiando-se em sua posição superior e em seu conhecimento, plantam as sementes da perturbação e da destruição da sociedade, incorrendo numa grande responsabilidade. Ó, aqui, se a gente contextualizar a época de novo, a gente vai se reportar mais uma vez àquela ideia do que estava correndo no século XIX, ao tempo de Kardec, com relação às correntes filosóficas, né? Então, quando a gente estava falando, né, sobre o niilismo, estava falando sobre Nietzsche, né, e não era só alemães, russos, que, que propagavam essas ideias materialistas, Kardec está chamando a responsabilidade dessas pessoas.
Como ele coloca aqui, cada um é livre para acreditar em alguma coisa ou não acreditar em nada. Porque você tem seu livre-arbítrio, né? Mas agora, aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito do povo, sobretudo entre os jovens, a ideia da negação do futuro, ou seja, o materialismo puro, né, plantam sementes de perturbação e destruição da sociedade. E nós já vimos no primeiro parágrafo, quando Kardec fala sobre a perturbação individual acarretando, né, a destruição da sociedade. E é o que a gente vê hoje em dia. A outra doutrina que nega ser materialista, porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria, que é a doutrina da absorção no todo universal. Segundo essa doutrina, cada indivíduo absorve em si, ao nascer, uma parcela desse princípio, que é sua alma, e que lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento. Quando morre, essa alma volta ao ponto de origem, perdendo-se no infinito, como uma gota d'água no oceano. Essa doutrina é, sem dúvida, um passo adiante com relação ao materialismo puro, já que ela admite algo além da matéria, enquanto o outro nada admite. Mas as consequências de ambas são as mesmas. Ser o homem mergulhado no nada ou no reservatório comum é para ele a mesma coisa. Se no primeiro caso ele é aniquilado, no segundo ele perde sua individualidade e é como se não existisse. E suas relações sociais estarão igualmente extintas para sempre. O essencial para o homem é a preservação do seu eu, sem o que não importa ser ou não ser. O futuro para ele é igualmente nulo, e o presente é a única coisa que lhe importa e o preocupa. Do ponto de vista das consequências morais, essa doutrina é igualmente prejudicial, igualmente desesperadora, incitando ao egoísmo, tanto quanto o materialismo propriamente dito. Admirável a pena de Kardec, né? Ele vem primeiro fazendo umas questões filosóficas, e agora ele fala sobre o materialismo, e agora ele vai colocar sobre uma outra corrente. Só que agora não é mais o materialismo, é uma corrente espiritualista. Mas ele mostra também que não é muito diferente. Acredita em algo, mas esse algo também vai se perder. É como aquele homem que, depois de um determinado tempo de vida, ele praticamente apaga tudo da memória dele. E ele não sabe mais quem ele é. E ele coloca, do ponto de vista das consequências morais, essa doutrina é igualmente prejudicial, igualmente desesperadora, incitando ao egoísmo, tanto quanto o materialismo propriamente dito. Porque ambos os pensamentos vai dar no nada, né? Se eu perco minha individualidade, eu volto para o nada. Então, melhor fazer agora que eu estou lembrando de tudo. Destrói o ser moral. Exatamente. Não tem uma construção, né? Não tem uma busca desse melhoramento, né? Para que que eu vou me esforçar se depois eu perco essa individualidade, né? Todo o trabalho vai ser jogado fora. E você vê que é praticamente a mesma coisa que ele se refere ao materialismo. Para que que eu vou trabalhar? Para que que eu vou me instruir, né? Se depois vai acabar tudo. E aqui nesse caso, né, se depois eu perco minha individualidade, vou ter que começar tudo de novo. Prejuízo moral, né? Pode-se igualmente fazer a seguinte objeção a essa doutrina. Todas as gotas tiradas do oceano se assemelham e têm propriedades idênticas, como parte de um mesmo todo. Porque as almas extraídas do grande oceano da inteligência universal se assemelham tão pouco. Não são iguais, né? Elas são diversas. Porque um gênio ao lado da estupidez, as virtudes mais sublimes ao lado dos vícios mais ignóbeis.
A bondade, a doçura e a mansidão ao lado da maldade, da crueldade e da barbárie. Como podem as partes de um todo homogêneo ser tão diferentes uma das outras? Alegar-se-á que a educação as modifica? Mas de onde vêm, então, as inteligências precoces, os instintos bons e os maus, independente de toda a educação e frequentemente tão pouco em consonância com o meio em que se desenvolve? A educação, sem dúvida alguma, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas aqui se apresenta outro problema. Quem dá à alma a educação que a faz progredir? Outras almas que, por sua origem comum, não estariam mais adiantadas que ela. E depois, aliás, para que essa melhora, para que tantos esforços para adquirir talentos e virtudes, para que trabalhar pelo progresso da humanidade se tudo isso deverá ser engolido e perdido no oceano do infinito, sem proveito para o futuro de cada um? Valeria tanto quanto permanecermos o que somos, selvagens ou não. Beber, comer, dormir tranquilamente, sem torturarmos o espírito. Por outro lado, a alma reentrando no todo universal de onde havia saído após haver progredido durante a vida, ali coloca um elemento mais perfeito, de onde se conclui que esse tudo deve, ao longo do tempo, achar-se profundamente modificado e melhorado. Como é possível, então, que dali saiam incessantemente almas ignorantes e perversas? Não, Kardec é um gênio, né? A sequência de raciocínio que ele coloca aqui. Dá vontade de ir comentando, né? Mas é tão bonito a gente seguir o raciocínio dele, né? Eu vou poupá-lo dos meus comentários. Vamos ouvir Kardec. Nessa doutrina, a fonte universal de inteligência que fornece às almas humanas é independente da divindade. Ser superior e distinto de tudo anima, ser superior e distinto que tudo anima por sua vontade. Não é exatamente o panteísmo. O panteísmo, propriamente dito, dela difere na medida em que, segundo ele, o princípio universal de vida e de inteligência é o próprio Deus. Deus é, ao mesmo tempo, espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, de que são as moléculas e os elementos constitutivos. Em outras palavras, Deus está em tudo e tudo é Deus. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é ele mesmo Deus. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe, ou antes, onde cada um é um chefe com poder absoluto. É que ele faz uma distinção, né? Apesar do panteísmo ter a mesma ideia, que tudo sai de um todo, a diferença do panteísmo é que o todo é Deus, como ele explica aqui. Então, aqui sim ele está falando, né, do panteísmo. A esse sistema podemos opor numerosas objeções, das quais são estas as principais. A divindade não podendo ser concebida sem o infinito das perfeições, perguntamos-nos como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas e tendo a necessidade de progredir. Cada parte estando submetida à lei do progresso, daí resulta que o próprio Deus deve progredir. Se ele progredir incessantemente, deve ter sido, na origem do tempo, muito imperfeito. Como um ser imperfeito, formado de vontades e de ideias tão divergentes, pôde conceber as leis tão harmoniosas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e de previdência que regem o universo. Se todas as almas são porções da divindade, todas concorreram para as leis da natureza. Como pode ser, então, que elas murmurem sem cessar contra essas leis, que são obras suas? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira
senão com a condição de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrangem. Se um só fato a desmente, é porque ela não encerra a verdade absoluta. Do ponto de vista moral, as consequências dessa concepção são igualmente ilógicas. Primeiramente para as almas, porquanto, como no sistema precedente, representaria a absorção num todo e a perda da individualidade. Se admitirmos, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservem sua individualidade, Deus não teria mais vontade única. É um aglomerado de incontáveis vontades divergentes. Além disso, sendo cada alma parte integrante da divindade, nenhuma é dominada por um poder superior. Ela não incorre, por conseguinte, em nenhuma responsabilidade por seus atos bons ou maus. Ela não tem nenhum interesse em fazer o bem e pode fazer o mal impunemente, uma vez que é senhora soberana. Além do fato de que tais sistemas não satisfazem nem a razão, nem as aspirações do homem, deparamos-nos, como se vê, com dificuldades intransponíveis, porque tais sistemas são incapazes de resolver todas as questões que levantam. O homem tem, portanto, três alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. Então, aqui ele já está fazendo, né, um resumo das três coisas que ele apresentou, né? Então, o homem tem, portanto, três alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. É para esta última crença que a lógica nos conduz inevitavelmente, ou seja, a individualidade da alma antes e depois da morte, né? É aquela também que tem estabelecido a base de todas as religiões desde que o mundo existe. Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, ela nos conduz também à consequência de que o destino de cada alma depende de suas qualidades pessoais, porquanto seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso estivesse no mesmo nível do sábio e a do homem de bem. Segundo a justiça, cada alma deve ter a responsabilidade de seus atos, mas, para que sejam responsáveis, é necessário que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, teríamos o fatalismo, e com o fatalismo não pode haver responsabilidade. Essa frase aqui chama muito atenção, porque ultimamente a gente tem ouvidos para ouvir, né? Então, a gente tem que escutar de tudo. E eu já andei escutando, não sei se os senhores e senhoras aí já tiveram, né, esse desprazer de escutar espíritas falando, atualizando Kardec, dizendo que não há livre-arbítrio. Então, eu já vi pessoas divulgando, espíritas, né, se dizem espíritas, divulgando que não há livre-arbítrio. E muito próximo a esse absurdo tem outro, que o acaso existe, né? Então, o acaso, ele derroga a lei de Deus. O livre-arbítrio, né, impõe um, uma trave, né, para a nossa evolução. Todas as religiões têm igualmente admitido o princípio do estado feliz ou infeliz das almas após a morte, em outras palavras, dos castigos, dos gozos futuros, que se resumem da doutrina do céu e do inferno, que encontramos em toda parte. Aquilo em que diferem essencialmente, no entanto, é sobre a natureza desses castigos e desses gozos, e principalmente
sobre as condições que podem determinar uns e outros. Daí os pontos de fé contraditórios que deram origem aos diferentes cultos e os deveres particularmente impostos por cada um deles para honrar a Deus e, por esse meio, alcançar o céu e evitar o inferno. Todas as religiões precisaram, em sua origem, alinhar-se com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Esses, ainda muito ligados às coisas materiais para entender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram com que a maior parte dos deveres religiosos consistisse no cumprimento de ritos exteriores. Durante um tempo, tais ritos bastaram à sua razão. Mais tarde, em se iluminando seus espíritos, sentiram um vazio que seguia no rastro desses ritos, de tal modo que, caso a religião não o preenchesse, abandonavam-na, tornando-se filósofos. Se a religião, apropriada no começo aos conhecimentos limitados dos homens, tivesse sempre acompanhado o movimento evolutivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque a necessidade de crer faz parte da natureza do homem, e ele crerá, se lhe for dado um alimento espiritual em harmonia com suas necessidades intelectuais. Ele quer saber de onde vem e para onde vai. Se lhe é mostrado um objetivo que não responde nem às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados concretos que lhe fornece a ciência, e se ainda lhe são impostas, para atingir tais objetivos, condições que sua razão indica ser inúteis, ele repudiará o todo. O materialismo e o panteísmo ainda vão lhe parecer mais racionais, porque neles se discute e se raciocina. Raciocina-se em falso, é verdade, mas ele prefere antes raciocinar em falso ou não raciocinar de modo algum. Que se apresente ao homem, porém, um futuro em condições lógicas, digno em todos os pontos da grandeza da justiça e da infinita bondade de Deus, e ele abandonará o materialismo e o panteísmo, cujo vazio ele pressente em seu foro íntimo, e que somente havia aceitado por falta de algo melhor. O Espiritismo oferece mais, pois o que é acolhido com presteza por todos aqueles que a incerteza aflitiva da dúvida atormenta e que não encontram o que procuram nem nas crenças, nem nas filosofias comuns. O Espiritismo tem a seu favor a lógica do raciocínio e a confirmação dos fatos, e é por isso que tem sido combatido inutilmente. O homem tem instintivamente a crença no futuro, porém, não possuindo até hoje nenhuma base incontroversa para defini-lo, sua imaginação concebeu os sistemas que têm dado margem à diversidade nas crenças. A concepção espírita acerca do futuro, não sendo uma obra da imaginação concebida mais ou menos engenhosamente, mas o resultado da observação de fatos materiais que hoje ocorrem sob nossas vistas, reunirá, como já o faz hoje, as opiniões divergentes ou vacilantes, promovendo aos poucos e pela força dos fatos a unidade de crença nesse ponto, crença não mais baseada numa hipótese, mas numa certeza. A unificação no que diz respeito ao destino futuro das almas será o ponto inicial de aproximação entre os diferentes cultos, um passo imenso de início em direção à tolerância religiosa e, mais tarde, em direção à fusão. E aqui nós terminamos o nosso primeiro capítulo. O próximo capítulo é o capítulo 2, O Medo da Morte. E aqui, brilhantemente, Kardec encerra o raciocínio dele, mostrando e apresentando, a partir de agora, né, o raciocínio que o Espiritismo vai trazer. Então, ele já está fazendo isso desde o começo, desde as primeiras obras, né? Mas em cada obra ele vai crescendo nos seus argumentos, vai crescendo. Aliás, cada livro é uma temática, né?
Nas primeiras obras, ele faz a base, né? Por isso que ele chama das obras posteriores de segundo espiritismo. Na segunda fase, ele trabalha a moral no Evangelho, e sempre lembrando que todos os credos se reúnem naquele código moral. E aqui, novamente, ele fala sobre essa aproximação entre diferentes cultos. Ele fala que essa forma de raciocinar é um passo imenso de início em direção à tolerância religiosa. Primeiro passo, início, tolerância religiosa. E o que ele prevê aqui? Mais tarde, em direção à fusão, que era o pensamento de Kardec desde tenra idade, que era colocar todos os cultos, né, de uma forma fraterna, tivéssemos essa visão com tolerância, mas com uma fé racional, não mais pautada em medo, não mais pautada em castigo, em recompensa, mas se olhando para um Deus infinitamente bom, infinitamente justo, e todos os atributos que Deus tem, fazendo valer esses atributos dentro dessa racionalização que é o Espiritismo. Tolerância é o primeiro passo. E o segundo passo é o respeito. É a maneira como eu penso. É porque alguma coisa ali te segura, né? É, De você não fazer o pior. Já é um exercício. E no futuro, você se colocar no lugar do outro, criar uma empatia, aí você vai, é como a Nilce falou, é um exercício, né? é. Em todas as áreas, Basear, né? Da caminhar nossa. junto, tem que caminhar junto. Pessoal, vamos então encerrar o nosso estudo. Uhum. Então, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, agradecendo mais uma vez a Deus e aos nossos amigos espirituais, encerramos então assim o nosso estudo de hoje.